Quando a gente fala em Dom Pedro I, muita gente lembra do famoso Independência ou Morte, às margens do Ipiranga, da separação entre Brasil e Portugal, da criação do Império do Brasil. Mas o que vem depois desse momento heróico geralmente fica meio embaçado. Afinal, o que Dom Pedro I fez depois de declarar o Brasil independente? Como ele governou? E de onde surgiu essa tal Constituição de 1824, a primeira da nossa história? A verdade é que, depois da independência em 1822, o Brasil não virou uma democracia cheia de liberdades como num passe de mágica. Na real, o que se instaurou foi um império comandado por Dom Pedro, que agora era o imperador do Brasil, cercado por tensões políticas, pressões sociais, disputas de poder e uma baita dificuldade para equilibrar os interesses da elite com as expectativas da população. Era um país que nascia grande, com um território imenso, população diversa, mas também com enormes desigualdades. Logo depois de se tornar imperador, Dom Pedro I precisava fazer uma coisa essencial para dar legitimidade ao seu novo governo: criar uma Constituição, uma carta que definisse as regras do jogo, os direitos dos cidadãos, os limites do poder, a organização do Estado. Só que, como você pode imaginar, isso não foi nada simples, porque para criar uma Constituição, você precisa escutar diferentes vozes, e naquele Brasil de 1823, as vozes mais poderosas vinham de uma elite muito preocupada com seus próprios interesses. Em 1823 foi convocada a Assembleia Constituinte. A ideia era reunir representantes das províncias para discutir e redigir a nova Constituição. E ali começaram os atritos. Os deputados da Assembleia tinham ideias mais liberais. Queriam limitar os poderes do imperador, fortalecer o parlamento, garantir certa autonomia para as províncias. Dom Pedro, por outro lado, queria manter um governo central forte, concentrado, com ele no controle. Afinal, ele acreditava que, como imperador, tinha o direito e o dever de manter a unidade do país e garantir a ordem. E, no fundo, não queria abrir mão do poder absoluto que herdara da tradição monárquica europeia. O clima ficou tenso. De um lado, a Assembleia tentando criar uma Constituição com espírito mais liberal. Do outro, Dom Pedro tentando barrar qualquer tentativa de limitar seu poder. A crise estourou quando os deputados começaram a questionar abertamente as atitudes do imperador e defender medidas que desagradavam a ele e à elite portuguesa, que ainda tinha influência por aqui. O embate virou uma verdadeira batalha política. O desfecho foi radical. Em novembro de 1823, Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte, mandou o exército cercar o prédio e colocou os deputados na rua, num episódio conhecido como a Noite da Agonia. Sem diálogo, sem acordo e com o apoio do exército, o imperador decidiu que ele mesmo criaria a nova Constituição. E é aí que nasce a nossa famosa Constituição de 1824. Mas não pense que ele escreveu tudo sozinho. Dom Pedro I nomeou um grupo de conselheiros, o chamado Conselho de Estado, formado por pessoas de sua confiança. Eles pegaram o projeto que havia sido rejeitado pela Assembleia, alteraram tudo o que dava poder demais ao parlamento e criaram uma nova versão da Constituição. Essa carta foi outorgada, ou seja, imposta, em 25 de março de 1824. Não foi votada, não foi debatida por representantes do povo. Foi simplesmente imposta pelo imperador. E isso já diz muito sobre o tom autoritário que o império começava a assumir. Agora, vamos dar uma olhada no que essa Constituição trazia. Ela organizava o Brasil como uma monarquia constitucional hereditária. E isso significa que havia um imperador com amplos poderes, e o trono seria passado de pai para filho, seguindo uma linha sucessória. Havia também a previsão de um parlamento chamado Assembleia Geral, composto por deputados e senadores.
Mas na prática, o poder legislativo era bastante limitado. O ponto mais polêmico e curioso da Constituição de 1824 era a criação do poder moderador. Esse era um quarto poder, além dos tradicionais executivo, legislativo e judiciário. E sabe quem era o dono desse poder exclusivo? O próprio imperador. Com ele, Dom Pedro I podia dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores vitalícios, intervir nas províncias e tomar decisões acima dos outros poderes. Era um superpoder que colocava o imperador num nível acima da Constituição. Ou seja, mesmo sendo uma monarquia constitucional, o Brasil tinha um modelo centralizador, autoritário, que favorecia a figura do imperador. A Constituição também estabelecia o catolicismo como religião oficial do Estado, embora permitisse o culto privado de outras religiões. Era uma maneira de manter a influência da Igreja e garantir a unidade cultural e moral do Império. Além disso, a Carta previa eleições, mas com um voto censitário. Só podiam votar e ser eleitos os homens livres com determinada renda. Escravizados, mulheres, pobres e indígenas estavam completamente fora do processo político, ou seja, a cidadania era extremamente limitada. O Brasil foi dividido em províncias, governadas por presidentes, indicados pelo imperador, o que dificultava a autonomia local. As forças armadas também ficavam sob comando do governo central, o que reforçava o poder do Estado sobre as províncias. A reação à Constituição de 1824 não demorou a chegar. Em várias partes do país, especialmente no Nordeste, a população se sentiu excluída, traída e revoltada. E foi nesse contexto que surgiu a Confederação do Equador, uma revolta que estourou em 1824, liderada por liberais de Pernambuco e outras províncias do Norte e Nordeste. Eles defendiam um modelo republicano, com mais autonomia para as províncias e eleições mais amplas, mas foram duramente reprimidos por Dom Pedro I. A confederação foi sufocada com violência e seus líderes foram executados. Foi mais um sinal de que o novo império não toleraria oposição. Apesar disso tudo, a Constituição de 1824 teve vida longa. Foi a mais duradoura da história brasileira até hoje. Ficou em vigor por mais de 65 anos, até a proclamação da República em 1889. Com todas as suas limitações, foi o primeiro passo jurídico para organizar o Estado brasileiro. Foi com ela que se definiram as bases do funcionamento institucional, a estrutura das leis e até elementos culturais que influenciam o país até hoje. Mas é claro que ela precisa ser analisada com um olhar crítico. A Constituição de 1824 refletia os interesses de uma elite conservadora, mantinha privilégios, excluía a maioria da população da vida política e centralizava o poder nas mãos do imperador. Era uma carta que falava em direitos, mas para poucos, e que criava instituições modernas com aparência liberal, mas com alma autoritária. Dom Pedro I, mesmo com todo esse poder, não conseguiu se manter popular por muito tempo. Seu governo foi marcado por crises econômicas, autoritarismo, problemas diplomáticos com Portugal e, principalmente, pelo seu desprezo pelas demandas populares. Em 1831, pressionado por revoltas em várias províncias e pela elite que já não o via como solução, Dom Pedro abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, que na época era apenas uma criança. Aí começa o período regencial, outra fase turbulenta da nossa história. Mas, voltando à Constituição de 1824, ela nos ajuda a entender como o Brasil foi se moldando como Estado. É um documento cheio de contradições, ao mesmo tempo em que cria instituições de um Estado moderno, mantém a exclusão social e a concentração de poder. É a cara do Brasil daquela época e, em muitos aspectos, ainda reflete o Brasil de hoje. Falar sobre Dom Pedro I e a Constituição de 1824
É falar sobre o nascimento do Estado brasileiro como nação independente. É entender como se formou nossa cultura política, nossas instituições e nossos conflitos. E mais do que isso, é um convite a pensar sobre que tipo de país queremos ser. Porque se naquela época a Constituição foi imposta de cima para baixo, hoje a democracia nos dá, ou deveria dar, a chance de construir as regras coletivamente. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o início do Império e a Constituição de 1824, deixa-se aquele like para fortalecer o canal e alcançar mais gente interessada em conhecer o Brasil de verdade, sem romantismo, com profundidade. Se ainda não for inscrito, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, você acha que a Constituição de 1824 foi um avanço ou um retrocesso? Qual parte dessa história mais te chamou a atenção? Vamos trocar ideia nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. E valeu por ficar até aqui.